20. Agora vocês estão chegando neste capítulo onde estamos passando bastante tempo junto. Êxodo 20. Eu espero que ao abrir o início da sua Bíblia já vai abrir para este capítulo, quem sabe. Mas enquanto estamos chegando, eu quero lembrar os irmãos de uma história que aconteceu em Atos 19. Lucas conta a história de um evento que aconteceu na cidade de Éfeso. Seu conto é curto, mas a história é grande. Paulo, você lembra da história? Ele tiver um ministério frutífero, poderoso na cidade. E em parte por causa desta parte da história que aconteceu com 7 irmãos. Eles eram filhos de um sacerdote judaico. E estes irmãos não se converteram a Cristo. Mas eles passaram um tempo observando Paulo, ouvindo sua pregação e vendo os milagres e prodígios que Paulo fez naquela cidade. Mas infelizmente para eles não foi o evangelho que chamou a atenção deles, eram os milagres. E se a gente iria falar sobre o ministério de Paulo aqui, hoje em dia, em nosso contexto, a gente iria dizer algo do tipo: aquele ministério é poderoso, é fogo, porque de fato, aquelas coisas que Paulo fez ali foram milagres no poder de Deus para endossar a mensagem de Cristo que ele estava pregando. Mas estes 7 irmãos não estavam interessados no evangelho, como falei. Foi o poder que chamou sua atenção, que tentou estes irmãos, pois eles viram um potencial econômico em tudo que Paulo estava fazendo. Imagina o poder de Paulo de curar doenças, enfermidades, expulsar demônios. Pessoas pagam muito até hoje para tentar ter esta experiência. E pregadores ao nosso redor oferecem para receber seus pagamentos em troca de milagres assim também. Então estes irmãos, em Atos 19, depois de observar Paulo, acharam que iriam tentar fazer o que Paulo fazia. Lucas chamou estes irmãos de exorcistas ambulantes. O exorcista ambulante não está nem aí para o bem do povo, muito menos com seu destino eterno. Ele quer enriquecer a si mesmo. Então, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus que Paulo prega. Será que o nome de Jesus pode ser usado por qualquer um ou em qualquer momento? Vocês sabem da história. Lucas deu seguida dizendo: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E Lucas conta que o possuído atacou os irmãos, espancou eles e expulsou eles da casa. Tão completo foi a derrota dos 7 pelo 1, que eles fugiram nu. Ou seja, a vergonha foi total. O que nos interessa em relação ao terceiro mandamento é o que Paulo diz em Atos 19, verso 17. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor era engrandecido. Eu fico a refletir sobre essa história e eu sinto pena que os 7 irmãos não conheciam suas próprias escrituras. Como o primeiro versículo de Salmo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Eu fico ainda mais maravilhado ao refletir que Deus usou um demônio
para engrandecer o seu nome na cidade de Éfeso. Os 7 irmãos não somente não conheciam o Salmo 8, eles não entendiam o terceiro mandamento. Entretanto, eles invocaram o nome do Senhor em vão. E por isso eles foram envergonhados. Êxodo 20, verso 7, como vocês leem nas suas próprias Bíblias, também está na tela. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Oremos mais uma vez. Santo Deus, santificado seja teu nome, aqui na terra, como está no céu, seja feita a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, não só de sentar e participar de um culto, mas de entender a tua palavra. Precisamos de ti. Que o meditar do nosso coração, pensar da nossa mente e as palavras das nossas bocas sejam agradáveis a ti, Deus, nosso Redentor nosso. Amém. Então o terceiro segue o segundo. Isso parece óbvio, mas é fácil perder o link entre os mandamentos 2 e 3. Então, toda esta experiência ao pé do Monte Sinai era muito sensorial. Nós temos visto isso ao longo das últimas semanas. Fogo, tempestade, trombetas, roupas limpas, não toque no monte. Tudo isso que nós vimos em Êxodo 19 passou a marcar a consciência da nação. Deus desceu no monte para falar com Moisés. Moisés vai falar com nós a palavra de Deus. Então Israel está nessa posição privilegiada. Eles são muito privilegiados de ouvir, de ver, de cheirar, de sentir, de saborear, tudo vindo de Deus ao pé do Monte Sinai. Então o primeiro mandamento é óbvio. Jeová, isso é verso 3. Jeová tem demonstrado o seu poder sobre todos. Não há Deus maior, portanto, não teremos outros deuses diante dele. Estamos vendo tudo isso, fica óbvio, fica claro. Mas o segundo se torna muito importante. Mas o povo poderia até ter pensado assim: não seria legal se essa cena toda que marca nossa mente, se a gente não pudesse fazer uma imagem disso para ajudar a gente a lembrar? Uma imagem bem feitinha, bem bonitinha, tudo colocado, guardado, reservado, um objeto talvez, uma espécie de chama de fogo em bronze, que poderia nos lembrar de adorar Deus em primeiro lugar. Uma lembrancinha que iria acompanhar a nação para lembrar de quão poderoso era esta manifestação de Deus quando Ele deu a lei para eles. Então seria interessante também para seus netos: Deus vai mostrar fogo e terremotos também para as próximas gerações, ou aquele momento era suficiente para todos eles? O segundo mandamento proíbe a veneração de coisas santas. Não façam imagens, ídolos. Então Deus está a destacar o princípio que nós até cantamos hoje à noite, que a adoração verdadeira é espiritual. Não, a adoração verdadeira não vem por meio de objetos, é espiritual. Não há verdadeira adoração, não existe verdadeira adoração onde depende de objetos
relíquias ou imagens de coisas criadas. Embora há sempre uma tentação de incluir objetos sagrados para melhorar nossa experiência sensorial. Talvez uma cortina assim, sagrada, uma roupa assim, essa é a roupa do sagrado pregador, quem sabe é mais abençoado. Altares ou santuários, essas coisas todas ajudam, melhoram assim nossos cinco sensos a sentir algo. E no tabernáculo, logo em seguida, Deus vai santificar objetos, pessoas e lugares, mas estas coisas nunca se tornam objetos de adoração. São utensílios, são instrumentos somente. E sabe alguma coisa? E isto é o ponto do segundo e do terceiro mandamento. A adoração verdadeira acontece sem estes objetos. Sem estes objetos, estes instrumentos, estas ferramentas, utensílios, a adoração verdadeira acontece ainda. E quando nós pensamos sobre o momento histórico em que Deus está dando a lei para seu povo neste momento, o cenário todo do segundo e do terceiro mandamento toma ainda mais importância. Por quê? Não, e até hoje em dia, não há nenhuma religião que não tem objetos, a não ser a adoração do Deus verdadeiro. As nações ao redor de Israel, todos eles tiveram suas imagens, suas figuras. Eles todos correram atrás para lugares santificados, para sacrifícios sagrados em seus altares, em lugares sagrados. Todos os povos, os tribos ao redor. Até que, se você para pensar sobre as outras religiões também, até hoje, todos têm. O que é estranho é adorar um Deus sem objetos. Ter um Deus e não ter uma imagem. Isto é o que é estranho. Certo? Como o pastor Davi nos falou semana passada, a idolatria é tão perigosa por isso. Ninguém nunca cessou de adorar. Somos criaturas criados para adoração. Não conseguimos não adorar. Então, quando nós rejeitamos a adoração verdadeira do Deus verdadeiro, então sempre, e a palavra de Deus deixa isso muito claro, sempre substituiremos isso, o Deus verdadeiro, por coisas criadas, imagens e pessoas. Mas o segundo mandamento destaca um ponto importantíssimo quanto Deus. Deus é Espírito. Por isso é moralmente errado, corrupto, fazer uma imagem de Deus. Deus é Espírito e aquele que o adora Ele em Espírito e em verdade. Mas se Ele não quer que nós adoramos ícones, ou imagens, ou ídolos, como é o foco da nossa adoração? Então a gente não busca imagens, a gente não busca símbolos. O que é que nós adoramos então? É a palavra? É a palavra? Se não podemos ter objetos, temos que ter o quê? Adoração verdadeira tem que ter palavra. Deus falou com Moisés.
Não é? Não tenha objetos, então a gente não veio para venerar um objeto, mas para ouvir de Deus. Assim diz o Senhor, que chama nossa atenção, que precisamos buscar. Não é o que nós vamos dizer para Deus, mas o que Deus diz para nós, que se torna o foco da adoração verdadeira. Eu espero que estão entendendo. Mas é por isso que não precisamos de roupas sagradas ou de homens veneradas. A gente usa roupa decente por causa do assunto que tratamos, não porque o altar de Deus alguém vai subir no altar assim. Isso sem mencionar falar de peregrinações para terras santas ou lugares santas. Visitamos uma família missionária na Fátima no início desta última semana. E não porque eu acabei de voltar desta viagem onde visitei muitos lugares onde relíquias e imagens e lugares são veneradas, mas infelizmente eu conheço também evangélicos que buscam não ouvir a palavra de Deus, mas buscam o homem santo, as roupas santas, ou o lugar santo. Como é uma adoração sem imagens? Não significa que Deus deixou para nossa imaginação, ou nós não temos que imaginar Deus, ou visualizar, não temos que concentrar para ter alguma imagem em nossa mente. Deus não deixou somente para criar sentimentos calorosos, para saber que Deus está aqui. Deus proibiu imagens para que ouvimos, para que escutamos. As igrejas que nós visitamos na Europa, todos tiveram no centro da igreja imagens e figuras e estátuas lá em cima. Maria, onde que está o púlpito? Está do lado. Está do lado, porque o que é importante naquela adoração não é a palavra pregada. O que é o central naquela adoração não é a palavra pregada. Por isso que na reforma protestante, os reformadores trouxeram o púlpito para o centro, onde vai ser pregado a palavra, porque isto é a essência da nossa adoração. Também visitamos a sinagoga mais antiga em todo Portugal, em quase toda a Europa. Não toda a Europa, mas toda aquela região. E eu achei interessante que sentamos nos bancos ali, e lá no meio era uma mesa. Pelo menos os judeus entenderam disso, era uma mesa. O que acontecia no meio, nesta mesa? Todo mundo sentado nos bancos, nos lados, e naquela mesa foi aberta o rolo, onde as escrituras são lidas para o povo de Deus. Nessa transição de trazer a palavra de volta para o centro da adoração, os reformadores estavam resgatando também o segundo e o terceiro mandamento. O problema é que, como alguém observou, a imagem, ou podemos inserir a visão, ou falar em línguas, ou sonho, a imagem sempre nos distrai da palavra. Se eu posso ter uma imagem, quem precisa ouvir da palavra de Deus? O crucifixo, a ícone, o drama, a dança, o rosário, as pinturas,
Estas coisas todas não ajudam o adorador a adorar em espírito. Pois em vez de buscar a palavra, entender o que o Senhor diz, estão vendo aquela imagem. Mas o terceiro mandamento flui do segundo mandamento. O terceiro mandamento destaca que se estamos proibidos a venerar ídolos, então buscamos ouvir. Entretanto, quem fala no nome do Senhor tem grande responsabilidade. Quem vai dizer, o Senhor disse, o Senhor me falou, tem grande responsabilidade. Não deve tomar o nome do Senhor em vão. Como que a gente pode tomar o nome do Senhor em vão? Uma das maneiras nós já vimos na história de Atos 19, no início, hoje à noite. Em Éfeso, usar o nome de Jesus como se fosse uma encantação, uma feitiçaria. Podemos usar o nome do Senhor para ser um talismã. Em nome de Jesus eu declaro, eu profetizo, eu mando. Isto é feitiçaria. É usar o nome do Senhor em vão. O terceiro mandamento cobra sério aquele que usa o nome do Senhor em vão. Usar o nome do Senhor em vão também acontece em profecia falsa. Amados, Deus falou. Deus fala. E se Deus fala, então, o que Ele diz para nós é de suma importância. Precisamos ouvir e buscar entender, porque Deus fala. Será que não existe um motivo de introduzir falas falsas no nome do Senhor? Deus falou por meio de Moisés e pelos profetas, agora Ele fala conosco. O Novo Testamento diz por meio do seu Filho Jesus Cristo. Entretanto, aquele que levanta para dizer, o Senhor me revelou que, quando o Senhor não está fazendo nada disso, é culpado de usar o nome do Senhor em vão. Quebrar o terceiro mandamento. Amados, não devemos dar ouvidos a isto. Não devemos buscar, muito menos ser encantados. É tolice, é burrice. Pessoas podem também tomar o nome do Senhor em vão, jurando falsamente. A mentira logo vai aparecer. O nono mandamento: não darás falso testemunho. Mas mentir e invocar o nome do Senhor como aliado em sua mentira também é tomar o nome do Senhor em vão. Você já ouviu alguém jurar por Deus enquanto você mesmo sabia que estava mentindo? Você já fez isso? Por isso que a gente é tão chocado quando Pedro, na noite que Jesus foi traído, faz isto. Jura por Deus que ele não conhece Jesus Cristo. Mas o nome de Deus não pode se associar com uma mentira. Quando nós pensamos sobre o terceiro mandamento, precisamos entender ou reparar o quão enraizado o pecado está em nossos corações. Quando quebramos o terceiro mandamento, quando pecamos, é porque nosso coração não quer dar a Deus a honra que seu nome merece. Entretanto, por egoísmo, por orgulho, nós buscamos usar o nome de Deus para nossos propósitos, para nossas finalidades, para avançar não a palavra de Deus, mas a nossa própria palavra.
usar o nome de Deus em vão. É assim, buscar usar a Deus por nossos próprios propósitos. Não é assim que aconteceu no Jardim de Éden? Deus mesmo falou, disse Satanás a Eva. E nisto o nome de Deus estava sendo invocado em vão para criar dúvidas em relação àquilo que Deus falou. Cuidamos contra esta tendência em nossos corações também. O terceiro mandamento, amados, nos dá uma advertência para que podemos não blasfemar. O nome de Deus não é uma fórmula mágica. Na maçonaria, eles acreditam que eles têm o nome secreto de Deus, um formulário que eles são quem cuida deste nome. Por isso que maçonaria e cristianismo não andam juntos. Mas às vezes somos tentados a achar que o formulário Yahvé, YWH, como um conjunto de letras, tem um poder místico também. Quando se junta, agora nós temos um poder. Mas ao pensar assim, isso é nada mais do que voltar para o segundo mandamento. Yahweh é o nome de Deus porque Deus falou. Porque Deus fala. E interessante ao pensar sobre isso, Deus deu nome ao Adão também. E daí em seguida, em toda a história da humanidade, diferente de todas o restante das coisas criadas, que receberam seus nomes também de coisas criadas, Deus não recebeu seu nome assim. Os animais, as plantas, todos estes foram nomeados por homens, em seu papel como portador da imagem de Deus. Mas ninguém nomeou a Deus. Por isso que Moisés perguntou: quem és tu que está me chamando para voltar para o Egito? E assim vai. E até Maria, recebendo a notícia que ela seria mãe do Messias de Deus, não foi dado a honra de dar o nome para seu filho, porque o homem não nomeia a Deus. Maria tinha que chamar ele de Jesus, porque ele seria o Salvador do seu povo. E este é o ponto. Deus fala, então seu nome carrega a autoridade dele. E aquele que usa seu nome não pode usá-lo de maneira casual ou irreverente. Seu nome é santificado no coração do verdadeiro adorador. E por isso que nós precisamos de toda a Bíblia. Veja como alguns dos salmos nos ajudam a pensar sobre o nome de Deus. São alguns entre muitos que poderíamos citar. Salmo 29, verso 2. Deem ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da santidade. Salmo 66, verso 2. Cantem louvores à glória do seu nome. Deem glória ao seu louvor. Salmo 72, verso 19. Bendito para sempre o seu glorioso nome. E da sua glória se enche toda a terra. Salmo 103, verso 1. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Essas exaltações nada mais são do que lembranças de que observamos o terceiro mandamento, de exaltar o seu santo nome, não por motivo dos nossos propósitos, mas para que Ele seja santificado, adorado em nossos corações. Estas exaltações
ajudam a gente a orientar o nosso pensar, orientar a nossa adoração, treinar as nossas afeições para vivermos o nosso propósito doxológico. Não é isso que o Senhor nos ensinou quando os discípulos pediram para Ele como nós devemos orar? Ensina-nos a orar, Senhor. Ele falou: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Somos tão inclinados a usar o nome do Senhor em vão. Por isso que o Senhor Jesus nos orientou a orar assim. E quando nós entendemos isso tudo junto, vemos claramente a ponte do terceiro mandamento para o Evangelho. Não só porque Jesus nunca tomou o nome do Senhor em vão. Isso também faz parte do Evangelho. Ele cumpriu o terceiro mandamento perfeitamente. Mas o mandamento é negativo, não toma o nome do Senhor em vão. O negativo implica o positivo. Então devemos exaltar, santificar o nome do Senhor acima de todo outro nome. O profeta Isaías escreveu a palavra do Senhor e ele diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Isso é Isaías 42, verso 8. Ao escrever assim, Isaías está ecoando o terceiro mandamento. Deus não dará sua glória ao outro. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei minha glória ao outro. Ele está nos chamando de volta ao terceiro mandamento. Isaías entendeu disso, mas os apóstolos também entenderam isso. A Jesus eles atribuíram não somente um nome acima de todo nome, como nós lemos juntos hoje à noite, mas eles também entenderam que é o nome de Jesus a quem nós devemos chamar para sermos salvos. Paulo diz em Romanos 10: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando Paulo está escrevendo Romanos 10, ele cita o profeta Joel, que não estava pensando em Jesus como uma figura que nós temos no Novo Testamento, mas estava falando do Senhor Jeová. Todo aquele que invocar o Jeová, o Yahvé, será salvo, Joel escreveu. E Paulo diz, este versículo estava falando sobre Jesus. E é isso que o apóstolo Pedro estava dizendo, quando com ousadia ele declarou que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Oh, meus amigos, este versículo tem grandes implicações sobre quem é Jesus Cristo. Ou Pedro estava falando e quebrando o terceiro mandamento, porque dizer algo sobre alguém que não, assim como alguém que não é Deus, é blasfêmia, é tomar o nome do Senhor em vão. Se ele não fala a verdade, mas se ele fala a verdade, então de fato, Jesus foi Deus encarnado. Deus visitou esta terra novamente.
Oh, como nós precisamos entender essas verdades. Quando nós entendemos este link, irmãos, nós podemos identificar o erro dos testemunhos de Jeová, que estão a nos dizer que Jesus não é Deus. Mas como assim? Se a Bíblia fala assim sobre Ele, não tem como Ele não ser Deus, a não ser que devemos jogar toda esta Bíblia fora. E os mormons também, quando eles dizem que Jesus é Deus, mas que você também pode ser um Deus como Jesus, que é o evangelho deles. Isto é tomar o nome do Senhor em vão. Este Jesus, nascido de uma virgem, foi quem falou com Moisés no Sinai. Quem desceu sobre Sinai foi este Jesus. E Ele nos chama não a Sinai, mas a um outro monte, ao Calvário, onde Ele não atua como juiz de nós, mas onde Ele mesmo tomou sobre si os nossos pecados e sofreu o castigo da ira de Deus em nosso lugar, foi crucificado em nosso lugar. Ele nos chama ao Calvário, a contemplar que não há salvação em nenhum outro. Porque este mesmo Senhor disse que Ele não compartilha a glória do seu nome com o outro, mas Ele mesmo nos convida a invocar o nome dEle, de Jesus, para sermos salvos. Quer saber como você pode honrar, santificar o nome de Deus? Fazer isso é invocar o nome do Senhor, é não seguir outros deuses, é não buscar outras palavras, é dizer Senhor meu e Deus meu, é não resistir ser chamado. Todo outro uso do nome dele é vão. Nosso tempo está acabando. Como que nós cristãos devemos falar de Deus? Aquele cujo louvor está nos nossos lábios não deve ser desonrado em nossos corações, em nossas mentes. Nós não podemos cumprir o terceiro mandamento perfeitamente, mas Jesus fez isso em nosso lugar. Então nós nos refugiamos e confiamos nele, confiamos em seu santo nome. Mas também aprendemos a lição e desejamos orar com nosso Senhor: Pai que está no céu, seja santificado o seu nome. Mas eu temo que nós usamos o nome do Senhor em vão e muito. Eu lembro de uma conversa a qual eu participei no seminário entre os alunos do dormitório e os meninos do dormitório. Nós começamos a avaliar, a falar sobre palavrões, aquelas expressões comuns na nossa língua. Eu não sei como acontece, se acontece da mesma forma em português, mas nós descobrimos, pelo menos nos palavrões que a gente estava lembrando, que todo palavrão cai dentro de 3 categorias diferentes. Alguma função do corpo onde sai líquido, alguma coisa, alguma atividade sexual, ou alguma maneira de invocar o nome de Deus. Pelo menos nos palavrões que eu conheço no inglês, todos eles caem em um desses 3 categorias.
Interessante que eu nunca ouvi ninguém dizer, oh meu Buda, ou alguém exclamar, meu Allah. Mas é muito comum até mesmo entre crentes ouvir, oh meu Deus. Quando no coração daquele que fala não há nada de reverência pelo Senhor e Criador que Ele é. Pior, queremos ser chique às vezes. E achar que podemos dizer, oh my God. Oh Jesus amado. Expressões deste tipo, estamos a dizer o que exatamente? Os meninos no seminário observaram que ninguém iria inserir o nome da sua mãe naquela frase. Porque amamos a nossa mãe e respeitamos a nossa mãe. Por que estamos tão livres de usar o nome de Deus assim? Não é porque também não tememos. Tiago escreveu Tiago 3, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então santificamos o Senhor em nossos corações, para que também não tomamos o nome do Senhor em vão. Irmãos, que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado hoje em nossos corações e também em nossos lábios. Amém? A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.